O que a seleção sexual fez em nós humanos, hein? Chegamos ao último episódio da série sobre seleção sexual, aqui no Meteoro XP. Eu também acho que foi pouco. A gente deixou para esse último episódio o assunto mais polêmico, que é a seleção sexual em nós, humanos. Estudar a seleção sexual não é fácil, ainda mais quando se trata desse animal que vemos em frente a um espelho. Em algumas espécies, estruturas como penas coloridas e chifres gigantescos são ornamentos sexuais com funções óbvias e que tornam fácil a distinção entre um macho e uma fêmea. Mas em humanos, essas diferenças não são tão acentuadas assim. Em geral, homens são um pouco maiores e mais musculosos que mulheres. Tem mais pelos no rosto e a voz mais grave. Mas esse dimorfismo sexual nem se compara ao dimorfismo dos gorilas, por exemplo. Nos nossos primos evolutivos, os machos são muito maiores do que as fêmeas. Os fósseis indicam que o dimorfismo sexual era maior nos nossos antepassados e que com o passar do tempo esse dimorfismo foi caindo durante a evolução humana. Essa redução de dimorfismo sexual coincide com um processo de autodomesticação que ocorreu na espécie humana. Embora a violência seja algo que faça parte da história das sociedades humanas, somos uma espécie muito menos violenta que nossos outros primos evolutivos, como os chimpanzés, por exemplo. Existem pelo menos 9 hipóteses sobre o motivo da nossa espécie ter se autodomesticado e se tornado menos violenta. Uma delas diz que foi nossa capacidade de linguagem que nos tornou menos agressivos. Com uma linguagem mais complexa, nossos antepassados podem ter formado grupos rebeldes que se uniam para dar golpes e derrubar um líder. A partir disso, entrar em lutas corporais para se tornar um macho alfa não fazia mais sentido. Se tornar um macho dominante deixou de ser uma vantagem e passou a ser uma desvantagem, porque as chances de você cair numa emboscada e acabar morrendo eram muito maiores. Sem um macho dominante, a disputa por fêmeas diminuiu, fazendo com que o dimorfismo sexual também diminuísse. Um baixo dimorfismo sexual é um bom indicativo de que a espécie é monogâmica. E aqui, a gente entra numa polêmica. Será que nós somos uma espécie monogâmica? Não existe um consenso entre os cientistas se, em geral, nossa espécie é monogâmica ou poligâmica. No final dos anos de 1960, foram analisadas 186 sociedades humanas que surgiram antes da Revolução Industrial. Em 85% dessas sociedades, a poligamia é permitida. No livro O Mito da Monogamia, Barash e Lipton utilizam esses e outros exemplos de poligamia no mundo animal para defender que nossa espécie é poligâmica. Segundo eles, nós não somos uma espécie monogâmica, mas gostamos de fingir que somos. Nesse caso, o Barash e a Lipton estão fingindo muito bem, já que estão casados há quase 40 anos. Na história da humanidade, a gente tem um caso de poligamia levado ao extremo. Um caso muito mais extremo que o do Mr. Catra, que teve 3 mulheres e 32 filhos. O Império Mongol, que durou entre 1209 e 1368, foi o maior em extensão territorial contínua da história. Ao todo, chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados, se estendendo da China até a Europa Oriental. O maior líder desse império foi Gengis Khan. De acordo com um artigo publicado em 2003, cerca de 16 milhões de asiáticos são descendentes de Gengis Khan. Isso equivale a cerca de 0,5% da população mundial masculina. Segundo os historiadores, durante as campanhas militares de tomada de reinos e vilarejos, todas as mulheres jovens eram enviadas para Gengis Khan, o que explica a quantidade de descendentes que ele deixou. Mas Gengis Khan e Mr. Catra são exceções. Em um artigo de revisão publicado no ano passado, os pesquisadores mostraram que, embora a maior parte das sociedades humanas permitam relacionamentos poligâmicos, na prática, a maioria dos casais formados dentro dessas sociedades são monogâmicos.
Segundo os pesquisadores, a maior parte dessa monogamia é em série, ou seja, uma pessoa pode possuir vários parceiros durante a vida, mas um de cada vez. Os pesquisadores também argumentam que, em geral, nós somos mais parecidos fisicamente com primatas monogâmicos do que com primatas poligâmicos. Por exemplo, na nossa espécie, os testículos não são tão grandes assim quanto o de outros primatas poligâmicos. Mas independente da gente ser uma espécie monogâmica ou poligâmica, a seleção sexual também ocorre na nossa espécie. A gente não tem ornamentos sexuais tão vistosos e monumentais, como penas coloridas, chifres gigantescos ou testículos azuis enormes. Mas a gente dá um jeitinho de aumentar o dimorfismo sexual da nossa espécie utilizando a nossa cultura. E isso acaba sendo um desafio a mais no estudo da seleção sexual em seres humanos, porque muitas vezes acaba sendo difícil separar a parte biológica da parte cultural. E é por isso que muitos cientistas defendem que o ideal é a gente tratar a parte cultural como se ela fosse uma extensão da parte biológica. Essa ideia, chamada de fenótipo estendido, foi popularizada por Richard Dawkins em 1982. Assim como a cor do cabelo ou tipo sanguíneo, a cultura também seria um produto dos nossos genes. Mesmo sendo um pouco mais difícil, são vários os estudos que procuram entender melhor como a seleção sexual afeta os nossos comportamentos. No mundo ocidental, em geral, os homens preferem mulheres com seios grandes, cintura fina e quadril largo. Um estudo feito na Polônia mostrou que mulheres que seguem esse padrão corporal possuem maiores concentrações de 2 hormônios importantes para a reprodução: o estrogênio e a progesterona, que preparam o útero para uma possível chegada do novo Enzo ou Valentina. Os autores dizem que em sociedades não industrializadas e onde existe uma escassez de alimentos, esse padrão pode mudar. Por exemplo, em uma sociedade rural da Mauritânia, as mulheres gordas são consideradas mais atraentes, porque o acúmulo de gordura corporal é sinal de fartura. Isso resulta numa tradição cruel. Meninas de 5 a 10 anos são obrigadas a ingerir grandes quantidades de alimentos, sendo até mesmo torturadas quando se recusam a comer. Em relação ao rosto, tanto homens quanto mulheres de diferentes culturas parecem ter uma mesma preferência. São considerados mais atraentes aqueles rostos que são simétricos e sexualmente dimórficos. Ou seja, mulheres preferem homens com rostos mais masculinos e os homens preferem mulheres com rostos mais femininos. A simetria e o dimorfismo podem ser sinais de boa saúde, mas a gente ainda não sabe exatamente qual aspecto da saúde eles sinalizam. O uso de maquiagem por mulheres de diferentes culturas pode ser explicado porque a maquiagem aumenta o dimorfismo sexual, deixando o rosto ainda mais feminino e até mais simétrico. Já nos homens, a barba é um dos principais responsáveis pelo dimorfismo sexual facial, mas ainda não existe um consenso sobre qual a real função da barba. Alguns estudos mostram que as mulheres se sentem mais atraídas por homens com barba, principalmente quando elas têm a intenção de ter um relacionamento duradouro. Em um outro estudo, vídeos de homens com e sem barba foram apresentados para um grupo de mulheres e um grupo de homens, que tinham que julgar o quão atrativos e o quão dominantes pareciam esses homens com e sem barba. As mulheres não tiveram nenhuma preferência clara por muita ou pouca barba, ou seja, tanto faz se o cara fez ou não a barba. Já o grupo de homens avaliou os barbudos como homens mais dominantes. Ou seja, ter barba pode não te deixar mais atraente para as mulheres, mas aumenta suas chances de intimidar outros homens. Um outro fator envolvido na seleção sexual humana é o complexo principal de histocompatibilidade, que é um grupo de genes encontrados em animais vertebrados que controla a produção de proteínas do sistema imunológico. Filhotes gerados por indivíduos que possuem sistemas imunológicos diferentes tendem a ser mais saudáveis do que filhotes gerados por indivíduos com sistemas imunológicos semelhantes. Isso porque as diferentes capacidades imunológicas dos pais são somadas,
E o herdeiro desses genes será capaz de lidar com uma maior variedade de doenças. Os fragmentos de moléculas produzidas por esse grupo de genes do nosso sistema imunológico são encontrados no suor, e é por isso que elas são capazes de afetar o nosso cheiro natural. Será que homens e mulheres são capazes de escolher um parceiro sexual com um sistema imunológico diferente só pelo cheiro? Em 1997, foi feito um experimento maluco e meio nojento para testar essa hipótese. Homens e mulheres cheiraram camisetas suadas usadas por 2 dias por outras pessoas. Em geral, tanto os homens quanto as mulheres preferiam o cheiro de suor das camisetas usadas por pessoas que tinham um sistema imunológico diferente. Isso só não aconteceu com as mulheres que tomavam pílulas anticoncepcionais. Essas mulheres tiveram uma leve preferência pelo cheiro de pessoas com um sistema imunológico semelhante, o que mostra que o uso de pílulas anticoncepcionais pode afetar a escolha de parceiros sexuais. Quase todos os estudos sobre seleção sexual em humanos são focados em homens e mulheres heterossexuais. Mas ainda existe muita coisa pra gente descobrir sobre a sexualidade humana, que depende de estudos que combinem vários campos, como biologia, psicologia, antropologia e sociologia. Mas mesmo com toda essa complexidade, nós, seres humanos, também somos produtos biológicos de processos evolutivos, tal como os outros seres vivos. Nossa cultura é um ornamento sexual tão belo e que nos tornou tão vaidosos que às vezes nos faz esquecer que somos apenas mais um primata pendurado em um dos galhos da árvore da vida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Simone e o Marcelo. Muito obrigado pelo apoio, gente. Beijo, felicidades e tchau!